Olá pessoal, segue aí a nossa 17ª atividade, né, que será aí a 17ª atividade que a gente fez o vídeo anterior da 16. Essa, né, também é a 17, que também é desta semana, né, que está aí a, a capa, tá certo? Aqui também está lá na escola junto com a atividade 16, que poucos pais foram pegar, tá certo? Então temos aí essas duas atividades na escola, tá certo? Aguardando aí que vocês possam ir retirar essas atividades, tá certo? Para que a gente dê continuidade ao nosso trabalho até iniciar aí as nossas aulas presenciais, tá certo? Então, pessoal, essa atividade 17 contempla aí o componente curricular de língua portuguesa. Temos como título aí substantivo, que diz assim: substantivos são classes de palavras que nomeiam os seres, objetos, fenômenos, lugares, fenômenos da natureza, e lugares e dentre outros, tá certo? Então temos aí lugar, pessoas. Lembrando que sempre os substantivos de nomes são próprios, que iremos aí estudar os substantivos próprios e substantivo comum. Temos aí um exemplo de o que? De lugares, pessoas, objeto, pessoas, lugares e objetos, tá vendo? Então temos aqui um exemplo que o professor já fez. Siga o exemplo abaixo e escreva o nome que representa o substantivo. Temos aí o nome de pessoas, que eu botei o nome José, lembrando que nome de pessoa sempre vai iniciar com letra maiúscula, certo? Nome de lugar, do mesmo jeito. Eu coloquei o exemplo aí de Goianinho, você pode colocar Natal, pode colocar Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, São José, Santo Antônio, Espírito Santo, entre outras comunidades aí da sua região. O próprio nome Sumaré aí, a comunidade, são nomes de lugares e são nome próprio. Porque a gente vamos ver lá mais para frente que tanto o nome José é nome de pessoas, quanto lugares é o nome de lugar, e está escrito com iniciais maiúsculos, que são aquele alfabeto lá que a gente estudou no início já das nossas aulas. O alfabeto maiúsculo, tá vendo? Sendo empregado, usado no início de palavras quando é substantivos próprios, tá certo? No outro aí temos objeto, que temos aí nesse terceiro um bom monte de objeto. Ah, professor, você vai escrever esse nome de objeto que tem aqui? Não. Você pode colocar outros objetos, pode colocar celular, cadeira, livro, borracha, papel. São nomes comuns que a gente pode utilizar para vários outros objetos. Eu coloquei celular. Celular ele é o que? É um nome comum, porque qualquer aparelho celular dá-se o nome de celular. Porém tem os modelos, mas o nome se torna celular. E você vai colocar aí abaixo desse nome aí, completar essas lacunas. No segundo aí atividade tem aí um exemplo, tem o que significa os substantivos, tá vendo? Temos aí substantivo próprio e substantivo comum, que eu já dei uma introdução lá no início com o nome José e o nome de Goianinha, que são nomes de lugares, não de pessoas. Substantivo é aquilo que designa o nome a algo. Então, qualquer objeto é um substantivo. Eu tenho aqui um piloto, é um lápis de escrever. É um substantivo? É. Tenho aqui também um apagador. Isso aqui é um substantivo? É, porque está dando nome a algo, tá certo? Temos aqui um relógio, professor, o óculos, uma blusa. Isso tudo são substantivos que está direcionando, tá dando uma categoria, um nome a um objeto, a alguma coisa, tá certo? O substantivo comum que diz aí, diz assim: são aqueles que dão nomes a todos os seres da mesma espécie. Eles são escritos com letras inicial minúscula. Ah, professor, por que o nome é da mesma espécie? Que eu tenho um exemplo aqui, claro, um relógio. O relógio, ele é dado, qualquer aparelho desse aqui, dá-se o nome de quê? Que da hora é relógio. O celular, mesma coisa, dá o nome, sei lá, uma moto ou um carro. O nome é único, porque da mesma série, da mesma categoria, da mesma espécie, é um nome comum. Quando eu digo aí, na sala de aula tem cadeiras. Então tem várias cadeiras dentro da escola, da sala de aula. Então é comum porque ele é único para a mesma espécie, dá-se o nome de substantivo comum, tá certo? É a mesma coisa de eu escrever o nome homem. Homem e mulher são substantivos comuns, porque eu não estou identificando que homem eu estou falando. Agora, quando eu direciono a pessoa com o nome José, João, Maria, Ana, aí esses nomes dessas pessoas são próprios, porque está direcionando a única espécie, que é a única pessoa,
certo? Que temos aí abaixo um exemplo, árvore, lápis, caneta e nariz, que são exemplos de substantivos comuns. Lá mais para baixo diz assim, substantivo próprio. Vamos ver o que é. São aqueles que dão nome aos seres da mesma espécie, sendo escrito com letra inicial maiúscula, tá vendo aí? São substantivo próprio, como nome de cidade, de pessoas, de estado. Temos aí o estado do Rio Grande do Norte, o estado da Paraíba, entre outros estados. Ruas e países. Se a gente for ver aí na comunidade de vocês, tem o nome das ruas, que é escrito com letra maiúscula, que é o nome de uma pessoa, certo? Aí temos aí do lado, então temos exemplo, ó, Raul, Cecília, Londrina, São Paulo, Brasil e Argentina. Temos aí nome de pessoas, nome de estados, nome de países, tá vendo? Que classifica como substantivo próprio. Lembrando que todos eles estão escritos com letra maiúscula, que é aquela letrinha cursiva maiúscula que a gente escreveu lá na primeira atividade, onde tem o nome de José e de Goianinha, certo? Os demais, quando é comum, inicia com letra minúscula. Lembrando, a atividade é para fazer com a letra cursiva, viu? Que é aquela letrinha colada. Essa letrinha aí que eu fiz o exemplo na atividade 1. Não é para estar escrevendo mais de letra baixão, não, certo? Temos aí na questão 1 aqui ao lado, diz que classifica o substantivo conforme a legenda. O que for substantivo próprio, você vai colocar a letrinha P, tá vendo? Tá aí o exemplo, ó. E quando for substantivo comum, você coloca a letrinha C. Eu tenho o nome aí José. José, ele é um substantivo próprio ou é um substantivo comum? Se for um substantivo próprio, você vai colocar aí uma letrinha P nesse parêntese. Aí tem a outra, alfinete. Alfinete é um substantivo próprio ou comum? Comum, você vai colocar um C. Aí Belo Horizonte é próprio ou é comum? Se for próprio, você coloca um P. Se for comum, coloca um C. Casa. Casa aí é escrito com a letra minúscula, tá vendo? A gente já mata a charada, então é um substantivo comum. Coloca um C. E Rogério, nome de pessoas, ó. Bota um P, para eu saber que é substantivo próprio. Rede, de dormir. Ele é o que? Próprio é comum. Se for comum, coloca um C. Se for próprio, coloca um P. E assim faz sucessivamente com as demais atividades, certo? Então vamos agora aqui para a outra. Lê e escreva abaixo cada substantivo no quadro correspondente. Você vê aí, tem um monte de substantivos. Tem aí Atlântico, que é um continente, né? O continente, o rio, o nosso, o Oceano Atlântico, né? Que é um oceano. Temos aí Mariana, temos Paraguai, temos Roraima, Bermuda, Diamantina, que são nomes de lugares. Você já perceba aí que os que são de letras maiúsculas, as iniciais, ó, a gente já mata a charada que são substantivos próprios. O que não tiver, a gente já sabe que são substantivos comuns. E lembrando que aqueles que são nome de lugares, já sabe, lugares, cidade, estado, rua, país, nome de pessoa, a gente já sabe que são substantivos próprio. Aí você vai colocar aqui, classifica, tira esses nomes daí e vai procurar os substantivos comuns, vai colocar abaixo substantivos comuns e os próprios dos substantivos próprios, tá certo? E na nossa última atividade, que será envolvendo a medida de tempo, que a gente vai ter aí como prioridade, como unidade de medida, a hora e o minuto. E o segundo, que a gente temos aí para medir o tempo, a gente usa justamente o relógio, tá certo? Para medir o tempo gasto em uma atividade, usamos as unidades de medidas menores que o dia, que são a hora, minuto e o segundo, tá aí anunciado. Dividimos o segundo em 24 partes iguais. E cada parte dela damos o nome de hora. Dividimos a hora em 60 partes, que a gente dá aí 60 minutos. E cada parte dela nomeia de minuto, que a sigla aí é mini, tá vendo? Dividimos o minuto em 60 partes iguais e cada parte dela damos o nome de segundo, que simboliza o símbolo aí do S. Para observar isso, para isso foi inventado o relógio. Temos aí, uma hora corresponde a 30 minutos, meia hora corresponde a 30 minutos, perdão, uma hora corresponde a 60 minutos, meia hora corresponde a 30 minutos, um quarto de hora, que é a quarta parte de 60, dá 15 minutos. E um dia tem 24 horas, tá certo? Aí complete o espaço. Meia hora tem quantos minutos? Você vai lá em cima e olha. Uma hora tem quantos minutos? A mesma forma está lá em cima.
Um minuto forma quantas horas? Um quarto de hora. Forma quantas horas? Que a gente foi ver lá em cima, diz aí, um quarto, um dia, um quarto de hora. Representa quantos minutos? E aí temos aí o relógio. Temos aí um relógio um analógico, tá certo? Que é o desse relógio de ponteiro. Aí tem aí essa hora, ela representa de que maneira? Temos aí a hora quando ela é de 1 hora até meio-dia, ela corresponde aí em numerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quando a parte da tarde ou da noite, ele vai mudar. 1 hora vai representar 13 horas, 2 horas 14, 13 horas 15 horas vai ser 3, 16 horas vai ser 4, 17 horas vai ser 5 horas, 18 horas vai ser 6 horas, 19 horas 7 horas, 28 horas, 21 9 horas da noite, 22 10 horas da noite, 23 11 horas da noite e 0 horas que a gente disse que é meia-noite, tá certo? Então aí você vai colocar 10 horas da manhã, você coloca 10, 2 pontinhos, 0 e 1 0 no primeiro relógio. Aí no segundo e assim, à noite, e os 10 horas, quanto é que representa 10 horas à noite? Você vai colocar 22 horas. E assim você faz com os demais, certo? Temos aí, Saulo vai para a escola às 7 horas e volta para casa às 11 horas. Quantas horas Saulo vai ficar na escola? É fácil, você pegar 11 menos 7 vai dar o resultado dessa operação, tá certo? E aqui, pessoal, temos a outra que é para ligar, tá certo? Ó, temos aqui as horas no relógio de ponteiro. Lembrando que o ponteiro pequeno ele vai indicar a hora e o ponteiro maiorzinho aí vai indicar os minutos. Nesse primeiro relógio aqui está indicando o ponteiro ainda não chegou no 4, tá vendo? Quando o ponteiro da hora indica o número exato, ele vai dar a hora que vai indicar. No mínimo aqui, quando o ponteiro pequeno indica o número, está indicando para o número, e ele está lá no 12, então ele vai indicar que é uma hora exata. Nesse caso aí, o número está entre 3, o pequeno está entre 3 e o 4, então ele vai ser 3 horas, tá certo? E cada intervalozinho desse, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, desse ponteiro maior significa que é 5 minutos. Então eu tenho aí o 1 representa 5, o 2 representa 10, o 3, 15, o 4, 20, o 5, 25, o 6, 30. Então temos aí 30 minutos, o 7, 35, o 8, 40, o 9, 45. Então eu tenho 3 horas e 45 minutos. Aí e o 10 representa quanto? 35, 45, 50. Aí o 11, 55. E o 12, 60, que representa aí 1 hora. Então aí eu tenho 3 horas e 45 minutos. Então eu vou procurar onde tem 3 horas e 45 minutos nesse ponteiro. Está aqui, é o antepenúltimo, tá vendo? Você vai e liga o relógio para ele. E assim você vai fazendo com as demais atividades, tá certo? E aqui, pessoal, na nossa última atividade será de ciência, envolvendo aí as atividades dos animais vertebrados e animais invertebrados, tá certo? Aí temos aí a diversidade de animais é muito grande em nosso planeta. Percebemos, porém, apenas os animais que nos rodeiam. Eles podem se apresentar com uma ampla variedade de características, tamanhos e formas, sendo reunidos em grupo de acordo com determinadas semelhanças. Aí temos aí os animais vertebrados, que são animais vertebrados, são aqueles que possuem coluna vertebral e crânio, ou seja, os que a gente conhece popularmente que contêm ossos, tá certo? Os animais vertebrados, eles possuem ossos no corpo. Temos exemplo aí de um gatinho, tá vendo? Temos o gato, a cobra, o cão, entre outros animais que têm a coluna vertebral, tá certo? Temos aí o cachorro, o pato, a galinha, o guiné, o passarinho, entre outros animais que a gente... Cavalo, o boi, vaca, o bode, a cabra, entre outros animais que contém a coluna vertebral, que possui ossos. Temos aí, os animais são divididos em classes, que são essas, mamíferos, aves, répteis, anfíbios e os peixes, tá certo? Os mamíferos a gente sabe que são aqueles que se alimentam, mamam,
Pronto, o ser humano ele é um animal mamífero, que a gente mama. Temos aí o cachorro, ele é um mamífero. Aí temos aí as aves, que são as galinhas, os passarinhos. Os répteis aí que temos a cobra, o jacaré. Os anfíbios aí que a gente pode classificar aí como os sapos, as rãs, entre outros animais. E os peixes que a gente sabe aí que a gente conhece como o tubarão, a tilápia, a traíra, a piaba, entre outros peixes que a gente conhece que é comum da nossa região, certo? E os animais invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral, ou seja, como o escorpião, a mosca, a aranha. Temos aí a estrela do mar. Temos entre outros animais a abelha, que não contém a muriçoca. Tem outros animais, a borboleta, que não possui coluna vertebral, não possui ossos, tá certo? Aí agora vamos a vez de a gente responder. Temos aí animais vertebrados e animais invertebrados, tá vendo aí, ó? Os exemplos. Temos aí, ó, o caracol, tá vendo? Temos a minhoca como animais invertebrados, a aranha e a borboleta. E nesse outro temos aí o cachorro, o jacaré, a galinha e o peixe. Aí nessa questão aí, você diz assim, coloque V se for verdadeiro e F se for falso, tá certo? A diversidade de animais é muito pequena em nosso planeta. Se a gente for ver lá no início, diz que é muito grande. Então a gente sabe que isso aí é uma questão falsa. Tá certo? Se vai, coloca um F. Os animais podem apresentar diferentes tamanhos. A gente está vendo aí exemplos, claro, nesses dois exemplos aí de invertebrados e vertebrados que eles apresentam. Então, sim, então coloca verdadeiro, tá certo? Os animais vertebrados possuem coluna vertebral. Se é vertebrado, possui uma coluna que são os ossos. Então, se é verdadeiro, você coloca V. Se é F, coloca falso. Os animais vertebrados são divididos em 5 grupos, os animais vertebrados. Aí você vai lá em cima e vê aqui, ó, são divididos em quantos grupos aqui, ó? São divididos em classes, que é os grupos. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então você coloca aqui sim, verdadeiro. Os animais invertebrados possuem coluna vertebral? Não, essa daí é falsa, certo? E agora vamos para o outro. Você vai classificar aqui os animais vertebrados e invertebrados. Escorpião, ele é um animal vertebrado, possui ossos? Não, então coloca ele aqui, invertebrado. Tucano, um pássaro, possui ossos? Então coloca ele em animais vertebrados. E assim faz com as demais, tá certo? E aqui você vai escrever o nome dos animais abaixo, classifique eles. Temos aí o nome gato, seguindo o exemplo, e colocou vertebrado. Aí se borboleta, você coloca borboleta, ela é vertebrado ou invertebrado, coloca abaixo. E assim vai com os demais. Aí na 4 dias, escolha os 3 animais acima e forme frase. Você vai colocar o gato é um animal vertebrado. É uma frase? É. E assim você faz com os demais, tá certo? Complete a cruzadinha. Temos aí, você vai completar a cruzadinha, olha, observando aí essas imagens, tá certo? Que vai completar a cruzadinha dos animais invertebrados e os outros são os animais vertebrados, ok? Então, pessoal, essas são a nossa atividade da semana, tá certo? Então, desde já, espero que todos estejam bem. Qualquer dúvida já sabe, né? Pode falar comigo no privado, que até então, né, a gente retornar aí às nossas aulas, que a gente tem previsão ainda desse mês, mas não está nada certo ainda. Pode ocorrer outro adiamento, como houve de fato. Mas até então, né, espero que vocês continuem fazendo essas atividades, né, dê um pulinho lá na escola e peguem nessas duas atividades, tem a atividade 16 e a atividade 17, para que elas não se acumulem na escola, tá certo? Porque já a próxima semana já será a atividade 18, aí para que não sobrecarregue, né, essas atividades e fiquem em atraso, tá certo? Então desde já um forte abraço e fiquem todos com Deus.